Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast dessa Meca, o Samecast. Eu sou o Lucas Marcolino, estou aqui com o meu companheiro Enzo Kish. A gente também trouxe o professor Arthur Oliveira hoje. Pode se apresentar, professor, por favor? Bom, meu nome é Arthur, sou professor aqui da Mecânica, então, desde 2023. E obrigado aí pelo convite do podcast. Imagina, nosso prazer. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre a área térmica, que é a especialidade do professor. Professor, você poderia começar dando uma breve introdução assim, sobre a sua área de pesquisa, a sua formação também? Beleza. Bom, começando então pela formação, só contar rapidamente, né? Como eu disse, meu nome é Arthur, então eu formei na Unicamp em 2012, Engenharia Mecânica. Entrei em 2007, terminei em 2012. De lá eu comecei a pós-graduação. A pós-graduação eu comecei como mestrado, mas migrou para doutorado direto. Eu terminei em 2017. E nesse período durante o doutorado, eu também trabalhei na indústria, na Marelli Sistemas Automotivos. Eu estava como terceirizado. Foi até 2018. Então, de fato, até o meu doutorado foi concomitante com o trabalho na indústria. Foi até bom, porque o doutorado meu foi sobre sistema de aquecimento de combustível e o meu tema de doutorado era sobre aquecimento de etanol e gasolina. Então, era justamente vinculado ao produto. Em 2018, acabei saindo para fazer um pós-doutorado na França, em Nancy, na Universidade de Lorena, no laboratório Lenta. E lá eu fiquei, a ideia era, estava conversado com a minha esposa, era ficar um ano. Acabei pegando um contrato de 2 anos, veio a pandemia, ficamos 4. Então, no final teve essa prolongação, né? Então foi de 2018 até o início de 2022. E aí eu consegui o projeto Jovem Pesquisador, com a FAPESP, eu vim para cá, para a ESC. E desde 2023, abril de 2023, eu estou como docente. Então, esse foi o meu percurso, né? No meu pós-doutorado eu trabalhei também com a parte nuclear, então na indústria aqui do Brasil foi com automotivo. E lá na França, 2 anos com a área de segurança nuclear, termohidráulica nuclear, e 2 anos com metalurgia, na parte de transferência de calor para processos metalúrgicos. Tem uma bagagem boa aí, então. Eu espero, né? Não, mas me permitiu, querendo ou não, trazer um pouco de diversidade assim, das aplicações do que a gente costuma ver nos cursos, né, de fenômenos de transportes. E foi bastante diferente trabalhar tanto com a indústria, depois com o Instituto de Pesquisa e eventualmente com... Bom, na verdade, a indústria como um todo, né, para o desenvolvimento do produto, depois Instituto de Pesquisa para validação de reatores, então já não tem um fim financeiro por trás, e depois novamente indústria envolvendo Instituto de Pesquisa, então isso também te traz alguns níveis de pesquisa e inovação que são interessantes, a perspectiva muda. Mas a pesquisa que eu faço hoje, então, ela é muito voltada para gotas e sprays. Então, eu estou falando desde a atomização, a formação de um spray, formação de gotas, e a gota mais voltada para impacto com paredes, então, para resfriamento de superfícies, cobertura de superfícies, formação de coating. Então, essa é hoje a pesquisa que eu faço, envolvendo muito técnicas óticas. Então, na verdade, câmera rápida, se quiser ver dessa forma. Professor, você pode dar alguns exemplos de aplicação, como a gente já conversou anteriormente, que está no dia a dia das pessoas, igual aquele exemplo lá da folha de couve, que é bem conhecido? Sim. Bom, basicamente, né? Como eu falei, então, impactos de gotas em superfícies, tá? Algumas aplicações. A folha de couve que eu comento né, que quem já lavou couve já viu que na hora que você vai lavar, a água não fica na folha, né? Ela acaba formando uma bela de uma gota e eventualmente escorrendo e a superfície fica mais seca. Sim. Isso aí, o que se trata? É mais de fato uma proteção, né, da planta para que a folha, se a gota aderir na folha, ela fica pesada e a folha pode quebrar. Então, é uma forma de repelir também e evitar a adesão, a proteção, né? Mas se você vai querer colocar um pesticida nessa folha, você já quer que o pesticida fique na folha, não caia na terra. Então, você trabalhar como que essa gota tem que bater, com qual impacto, velocidade, qual mistura tem que fazer na água com o pesticida para conseguir, eventualmente, ter essa adesão, né? Outras aplicações que eu comento também do dia a dia, o perfume, você passa perfume, você quer o perfume na tua pele, não no ar, né? Sim. E quando ele tem aderência com a tua pele, que ele dure o máximo possível. E aí já temos outras aplicações, por exemplo, que, entre aspas,
mais técnico, menos visível para as pessoas. Já no motor a combustão, você tem um injetor de combustível, o injetor forma gotas, isso vai para uma câmara, pode bater nas paredes, afetar a combustão, emitir particulado. Se tem uma combustão incompleta, emitir particulado, a gente respira esse particulado e podemos ter problema de saúde. Outros casos, teve o congelamento da gota em avião, então a nuvem são gotas suspensas numa temperatura abaixo de 0 graus. A similaridade que eu falo é quando você coloca a cerveja no congelador, esquece ela lá dentro e quando vai abrir ela congela, é porque ela está subresfriada. As gotas na nuvem são a mesma coisa, mas na hora que o avião bate, pode congelar e aí tem um acúmulo de gelo e afetar a aerodinâmica. Foi o que aconteceu na Air France em 2009 com um tubo de Pitot e acabou tendo aquele desastre. E é uma das suspeitas do que aconteceu com o voo da Voipaz, que ainda exige confirmação, mas é uma das suspeitas. E também, eventualmente, para a segurança de reatores nucleares, aí também que envolve a formação de gotas e elas contribuem para evitar acidentes, desastres nucleares. Então, poderia passar todo o episódio aqui comentando aplicações, melhor eu me reter nesse momento. Então. A maioria dos exemplos que o senhor comentou é de grande porte, assim, mas a pesquisa do senhor também dá para colocar para microcomponentes de eletrônica, coisa assim? Exato, exato. Por exemplo, o resfriamento por spray, né, junto com o resfriamento com microcanais, que a gente fala também, são dois dos métodos que mais transferem calor, mais dissipam calor. Então, quando você vai para componentes muito pequenos e muito potentes, como componentes eletrônicos, são tecnologias que podem ajudar a deixar esses componentes com desempenho muito melhor, mais rápidos, mas significa mais energia liberada e você tem que resfriar, senão ele queima. Né? Então, sim, também é uma das aplicações importantes para a área da pesquisa. Né? Outras também, manufatura aditiva, para energia solar também, no mesmo princípio do componente microeletrônico, você pode resfriar placas fotovoltaicas para melhorar a eficiência fotovoltaica, e aí uso de sprays, canais para resfriar. Professor, a gente queria dar um pouquinho mais de foco dentro dessa área térmica, que é muito vasta, muito ampla, em aplicações termonucleares. Eu acredito que tem muitas aplicações, né, nessa área de pesquisa em reatores. Sim, sem dúvida. Bom, a pesquisa que particularmente eu fiz, e é onde eu tenho mais experiência para comentar, né, quando você está numa condição de um acidente hipotético que é chamado na área nuclear, que é acidente de perda de refrigerante primário, você tem os circuitos do reator. Né? Seria até bom se eu tivesse diagrama, mas não tem, mas tudo bem. Você tem um circuito primário, onde você tem a água que troca calor com combustível e essa água, ela já, digamos, ela está numa condição mais protegida para evitar vazamento, justamente pelo contato com combustível. Essa água aquecida, ela vai aquecer o circuito, que a gente chama que é o ciclo Rankine, para quem está acostumado com ciclos termodinâmicos, né, que eventualmente vão gerar potência para gerar eletricidade para as cidades. Tá? Bom, nesse primeiro circuito primário, se você por acaso tiver um vazamento, essa água, se você pegar o que a gente chama os reatores PWR, que são Pressurized Water Reactors, muito usados na França, por exemplo, a água está a 150 bar de pressão e uns 300 graus Celsius, mais ou menos, de temperatura. Se você romper, essa pressão cai. A água está a 300 graus Celsius, estava líquida, vira vapor. Você precisa do líquido para resfriar o combustível nuclear. Ele não está mais líquido, está vapor, não está dissipando mais o calor. Então você pode ter um aumento significativo da temperatura do teu combustível, eventualmente deformações e eventualmente pode causar desastres, que foi algo similar com o que aconteceu em Fukushima em 2011, se eu não erro a data, onde lá teve um problema no que eles chamam do Emergency Core Cooling Systems, né? O sistema gerador teve uma falha, não inundou o reator e aí acabou tendo desastre. Quando você inunda o reator para evitar esse acidente hipotético, a água sobe, ela começa a molhar o reator e ali, se você molhar o reator todo, parou, está protegido. Mas a gente está falando de alguns metros de altura, o combustível já está a 1000 graus Celsius. Então, quando você começa a inundar, essa água evapora, a sua interface formam gotas e essas gotas viajam junto com o vapor. O que acontece é que
essas gotas, elas podem bater no combustível nuclear e ajudar a dissipar calor. E muitos cálculos que eram feitos não consideravam o efeito desse impacto da gota batendo no combustível. E aí a gente demonstrou em algumas pesquisas recentes, nos últimos 5 anos, com o grupo lá do Lenta, da Universidade de Lorena, que a contribuição pode ser significativa. A gente fala de 8 e até algumas condições para chegar a 40 e poucos %. Então, sim, eles têm que ser levados em conta no cálculo. A vantagem é que os cálculos, como foram feitos até hoje, estavam do lado conservador. Então, os projetos estão mais seguros do que imaginavam. Isso é um bom sinal. Mas mostra que precisamos considerar também esse fenômeno para ter cálculos mais confiáveis, né? Então, esse é um caso, por exemplo, de termohidráulica nuclear. E aí você saber exatamente como que a gota bate, qual é o comportamento dela, quanto de calor ela retirou, isso te permite dar modelos físicos robustos para depois uma aplicação complexa, como o caso nuclear, né? Entendi. Essa é a ideia. Eu imagino também que no resfriamento ocorra, igual o senhor falou, do efeito Leidenfrost, que é a camada de ar, né? Isso, na verdade, o efeito Leidenfrost é um efeito muito interessante, né? Porque, primeiro, ele foi observado por Leidenfrost em 1870 e alguma coisa, do século XIX, né? Basicamente, o que temos? Temos a parede quente, a gota ela vai bater na parede, só que como a parede está muito acima de uma temperatura do que a gente chama o limite termodinâmico da existência da fase líquida, a grosso modo, a água não pode existir naquela temperatura na fase líquida, você forma um vapor imediato, quando a gota bate na parede. Quem já viu aí vídeo de como fritar ovo para não colar na frigideira, já ouviram falar, coloca a frigideira, deixa ela esquentar, joga uma gota d'água. Se a gota ferver, não está bom ainda. Na hora que a gota flutuar, ela não começar a ferver, lá está a temperatura boa, pode fritar o ovo, que a chance de grudar é bem menor. É justamente o efeito Leidenfrost, porque você tem uma formação de um vapor que vai impedir o contato do líquido com a parede. E no reator nuclear, justamente, como a gente está falando de 1000 graus Celsius, na hora que a gota bate na parede, ela tem esse efeito que a gente chama do Leidenfrost, e ela vai ter uma dinâmica de impacto muito característica. E é justamente esse ponto que é importante, porque você começa a resfriar e precisa calcular o momento que a gota volta a ter contato com a parede. Porque no momento que ela tem contato com a parede novamente, ela molha a superfície, a troca de calor é muito mais eficiente, e aquela região, por exemplo, numa condição dessa de proteção contra um acidente nuclear, na hora que tem o contato, aquela região está segura. Pronto, ali já não esquenta mais. Porque agora foi promovido esse contato que estava sendo impedido. Então, aqui no laboratório, a gente tem um foco muito grande nesse regime de Leidenfrost, justamente para entender como que é a dinâmica de impacto, e é o que a gente está investigando. Tem um aluno agora que está justamente um aluno de doutorado que está em estágio na França, o Álvaro, que está investigando justamente essa transição. Quando é que a gota volta a molhar a parede? Porque quando a gente entender isso, não só para nuclear, por exemplo, mas na hora da fabricação de aço, tem muita dificuldade de fazer peças com martensita quando elas são grandes. Martensita é um tipo de transformação de fase para o aço específica, mas ela acontece quando o resfriamento é muito rápido, em segundos, a grosso modo. Mas a peça é muito grande, tem dificuldade. Se eu promover esse contato o mais cedo possível, maior chance de eu fazer martensita na peça inteira. Então é um ponto muito importante para várias aplicações. Diversas áreas. Nesse sentido, sem dúvida. Na questão de avanços tecnológicos, assim, a gente que já foi visitar o seu laboratório, a gente viu muito o equipamento óptico. E como que está sendo usado assim, para o avanço dessa área? Então, o que acontece de uma outra aplicação ainda, né, nessa parte de spray automotivo, né, o uso de técnicas ópticas, vamos começar dessa forma. O uso da técnica óptica, ela te traz uma precisão muito grande. Quando a gente fala técnica óptica, significa o uso da luz. Então, estamos usando lasers, estamos usando a luz para fazer medições. Tá? E isso nos traz respostas muito rápidas e muito precisas. Tá? Mais especificamente lá no laboratório, a gente usa câmeras, imagens. É praticamente o princípio do ver para crer. Né? E aí vem da questão da aplicação, por exemplo, com sprays, onde você pode usar técnicas lasers que são às vezes muito precisas, mas elas vão trazer resultados que às vezes não correspondem exatamente ao que você esperava, porque
não tem gota, tem jato, tem algumas limitações. Então, no laboratório, a gente trabalha com imagem, porque com a imagem não tem dúvida. Eu estou vendo o fenômeno acontecer daquela forma. Eu estou vendo o que está acontecendo. Então, a gente usa, a grosso modo, 4 técnicas óticas para visualização da gota, do impacto, da interface, medir temperatura da gota e da parede de forma simultânea. E aí a gente está falando, por exemplo, de 6, 20 mil imagens por segundo. Só para uma comparação, o celular, quando você vai fazer um vídeo, ele faz 30 imagens por segundo. A gente não está falando de 20 a quase 100 vezes mais, né? 100 mil vezes mais, às vezes, imagens do que você faz no celular. Então a gente consegue pegar com muitos detalhes. E aí me permite, vendo o que acontece com a gota, eu tendo a dinâmica do como acontece, o que acontece com a temperatura dela, a gente pode pegar os modelos, as equações que temos governantes de fenômenos de transportes, para falar, olha, é isso que está acontecendo, podemos modelar dessa forma. E aí é aquele negócio, né? Pô, mas é muito detalhado, muito científico, como que isso vai para a indústria? Sim, a gente pega o detalhado para pegar essas informações detalhadas e transformar em parâmetros de engenharia para a indústria. Então, a grosso modo, a aplicação nuclear, o cara não está interessado se a gota expande 2 vezes o impacto, não interessa. O que ele quer é que o reator não... Exato, ele quer que o reator não exploda, grosso modo é isso. Então, não. Então, a gente vai fazer essa dinâmica de impacto detalhada para falar, olha, tá aqui, você precisa disso, um coeficiente de transferência de calor que é tanto e é calculado assim. Aqui você consegue colocar no teu modelo nuclear, entendeu? Então, é isso. A ideia é... A minha pesquisa sempre foi muito aplicada, né? E agora que é as primeiras vezes que eu estou fazendo pesquisa fundamental, a grosso modo. Mas a ideia é pegar essa informação a nível detalhado científico para transpor essa escala para a indústria. E aqui tem um desafio, ela não é sempre tão clara como fazer essa transposição. E as técnicas óticas a gente espera poder responder algumas perguntas que a nível industrial você não consegue. Essa é a intenção, né? Questão de limitação para pesquisa, está sendo mais o que? Seria tipo tecnologia que ainda precisa desenvolver? É mais fundamental mesmo? Qual que seriam as principais limitações hoje em dia? Olha, em termos de limitação, para, por exemplo, fazer a pesquisa, definitivamente assim, a gente muitas vezes tem o recurso e, ao grosso modo, falta braço, né? Falta pessoas para fazer, nesse sentido. Então, até mesmo para... alunos para pós-graduação, e aí a gente entraria numa conversa muito da valorização da pós-graduação, né? Mas se a gente pensar em termos tecnológicos para esse ponto, eu diria mais que a limitação acontece mais justamente nessa... Eu não vou falar limitação, eu vou falar desafio. O desafio mesmo que temos é essa transposição de escala do laboratório para a aplicação. A gente tem os níveis de tecnologia que a gente fala, né, os TRLs. Aquelas pesquisas mais fundamentais que vão trabalhar, TRL é Technology Readiness Level, para deixar claro. Você pegar aquela que é bem básica, bem fundamental, às vezes parece longe da aplicação. Então, você pegar aquela pesquisa que foi feita, toda fundamental, da física do problema, de uma nova técnica de medição, como que eu posso transpor isso para uma aplicação a grande escala ou a nível de produto, essa transição às vezes não é evidente. Então, eu não falaria muito que é uma limitação, mas você que fazer uma conversa que pareça produtiva, tanto a nível científico, às vezes para um nível direto para a aplicação, ela às vezes pode ser um pouco turbulenta. Mas existe a forma, existe como fazer, né? E são tempos diferentes também. O tempo da pesquisa científica ele é mais dilatado. A gente precisa fazer com calma, ter muita certeza do que está fazendo antes de publicar. Porque depois que você publica, aquilo é conhecimento. Então você tem certeza que você não está publicando conhecimento errado. Mas para a indústria não, eles precisam do produto para ontem, porque senão o competidor faz. Então esses tempos também eles são difíceis de gerenciar. Mas são possíveis também. Tem horas que você tem que acelerar na pesquisa, tem horas que você tem que reduzir um pouco da tecnologia, mas dá para conversar nesse sentido. O aprimoramento dessa transferência a nível industrial, o senhor acha que teria o pessoal, os empresários, eles teriam um agregamento assim na parte de querer colocar a pesquisa do senhor assim? Pode ser também por causa do custo, do que for melhoria,
Ou pode ser deles preferirem uma coisa já antiga, já existente? Como que o senhor então, vê essa... tem uma regra assim? que é muito clara, né, na indústria. Está funcionando, não mexe. A grosso modo, ninguém quer arriscar. Assim, você tem uma tecnologia que está funcionando, está atendendo, está validado, porque você pegar um produto, não é, pô, você tem uma ideia nova, vamos fabricar, vamos testar, vamos pensar em todas as possibilidades. Você pode pensar em todas as possibilidades. Na hora que o produto vai para fora e é produzido, as pessoas conseguem fazer coisas que você nem imaginava com o produto. E ali você tem que retrabalhar e melhorar. Ou às vezes uma coisa que você acreditava que estava validada em certas condições, mas tinham condições diferentes que você não tinha planejado. Então, sem dúvida, se você pegar para uma aplicação da indústria, tem isso, está pronto, está validado, está funcionando, é melhor, não tem dúvida. Mas, às vezes, as inovações mais fortes vêm dessa ruptura. Um exemplo que eu conto são os computadores, né? Os primeiros computadores antigos lá para ir para a Lua, a gente está falando de computadores enormes, refrigerados a ar, bota ar-condicionado para deixar a sala fria. Depois colocaram um ventilador no computador, os fan coolers, né, que aí já melhorou, diminuíram o tamanho dos computadores. Hoje já temos computadores water cooled, né, então mais potentes. A galera de game aí adora pegar esses computadores mais potentes. E aí você tem hoje os computadores já com água e com mudança de fase, com tubos de calor. Eu falo, o modelo que eu tinha antigo de um celular, ele tinha um tubo de calor, e aí você tem o que a gente chama de tubo pulsante, né? Ele evapora, condensa o tempo todo, várias vezes por segundo. E é muito mais eficiente. Mas para a pessoa sair daquele do ar para esse do tubo, teve barreira, sem dúvida. Validar, garantir, funcionar. Então, quando você conversa, por exemplo, muito para uma inovação de um produto, o ganho tem que ser muito claro. O que estamos ganhando em tecnologia, em conforto ou em custo, né? A parte custo da engenharia é impossível dissociar tecnologia do custo, né? Mas ao mesmo tempo também você pode ter aí outras barreiras de implementação. Uma empresa que ela se arrisca menos para inovar, que se arrisca mais. Então, no meu caso agora especificamente aqui na USP, as empresas que eu tenho muita colaboração são empresas que eu demorei anos para construir até mesmo uma relação de confiança. Para falar, não, ó, o que estamos fazendo aqui é diferente, mas ó, funciona, tem base aqui, mas demorou anos para ter essa base de confiança, né? Mesmo com um caso que eu falo, por exemplo, de um cálculo para estimativa de fluxo de calor de uma fabricação de engrenagem, uma empresa da França que entrou em contato para um cálculo. Era um cálculo que eles achavam que assim, tá muito teórico para o que a gente precisa. E aí a gente mostrou algumas aplicações, eles acabaram aceitando a parceria, fizemos o cálculo e bateu o experimento com o que eles queriam. Então pode ter uma barreira nesse sentido. E quando a gente fala de inovação, aí não tem dúvida, é sempre algo mais lento que exige uma série de conversa, cálculo, parceria e tudo mais. Tem que ter paciência, às vezes a ideia é muito boa e às vezes não é um momento bom. Também pode acontecer isso. Quando a gente fala de tecnologia, é multifatorial, né? Isso daí. Ô, professor, juntando o que a gente viu até agora, e levando em consideração que a área térmica foi uma das primeiras áreas da engenharia mecânica, desde lá do motor a vapor, que teve todo o desenvolvimento, como que você, como profissional na área, pode descrever os avanços que ainda tem por vir? Porque assim, tem gente que pensa, engenharia mecânica é só isso, entendeu? Pensa assim, não, já está ultrapassada. Tem gente que assim, você fala que vai fazer engenharia mecânica, mas está ultrapassada, entendeu? Como que você É uma coisa curiosa, né? Porque quando eu passei na faculdade de engenharia mecânica, todo mundo já achou que eu ia cuidar de carro, né? Porque a associação direta era. É uma coisa que eu brinco, né? Que é o que a gente estava conversando antes, né? Não sou fã de carro, não gosto tanto assim. Acabei caindo no automóvel, eu falei, também não gostava muito de transferência de calor e mecânica dos fluidos, acabei caindo nessa área também. Mas porque acaba guiando, né, de uma certa forma, e você descobre também áreas que você às vezes nem tinha muita noção que existiam, né? Mas o mesmo automotivo, por exemplo, eu falei, não vou trabalhar com automotivo, fiquei 5 anos e foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo, né? Foi o que me criou uma base que hoje eu falo de ciência e tecnologia, que eu particularmente eu tenho um certo orgulho. Mas a engenharia mecânica, ela
é definitivamente uma das engenharias mais amplas que temos, né? É uma coisa que eu costumo falar nas aulas, né? A gente passa, a gente não, depende do aluno, passa de 5 ou mais anos para aprender 6 equações, a grosso modo, né? A gente fala de balanço de massa, balanço de quantidade de movimento linear, balanço de quantidade de movimento angular, balanço de energia, segunda lei da termodinâmica e compatibilidade cinemática e dinâmica, tá? Com isso, você pode trabalhar com projeto, com manufatura, com técnica e fluidos, com materiais e com diversas outras ciências, tá? Petróleo, energia e etc. Porque são 6. Então, a verdade é que a engenharia mecânica, ela é muito ampla, de uma certa forma. E, independente do que você for trabalhar, em algum momento vai ter componentes para projetar. Em alguma coisa vai ter que estar aquecendo e tem que resfriar. Alguma coisa está esfriando demais e tem que aquecer. Então, sempre vai ter uma aplicação. Uma das coisas mais antigas que temos, e até hoje é um desafio, é climatização. Então, por exemplo, a gente fala muito hoje da redução do consumo de energia, do uso racional da nossa energia de uma forma mais eficiente, né? O que eu falo, por exemplo, antes os aviões eram mais rápidos porque diminuiu. É uma redução do consumo de combustível e por aí vai. Mas um dos maiores consumos que temos está envolvendo climatização de ambientes, edificação. Nos países do hemisfério norte que fazem frio pra caramba no inverno, o aquecimento é uma parte crítica do consumo de energia. Então, e considerando as condições atuais, nós temos uma motivação muito forte ainda para trabalhar nessa. Então, você tem razão, uma das coisas que vem sendo estudado já há séculos, né? Se me permite ainda um parênteses, alguma coisa que eu costumava falar muito na indústria, que o pessoal falava a teoria é diferente da prática, e eu falava das duas uma, ou aqui, nessa empresa, estamos revolucionando a física, né, a teoria estava errada, que levanta avião, bota foguete para o espaço, faz tudo funcionar, geladeira funcionar, ou estamos revolucionando, ou estamos fazendo errado. Nunca revolucionamos a física de uma forma, pelo menos, significativa para mudar as leis da termodinâmica. Mas elas existem há muito tempo e o que acontece é que constantemente a gente tenta ir mais e mais longe. Então a gente fala, por exemplo, como eu falei dos computadores, componentes, a gente quer computadores mais rápidos, computadores menores, mais potência, mais energia. Então, aí se pegar em parte de mecanismos, estamos falando de robôs, de coisas também de alta complexidade, coisas que também são investigadas aqui na escola de engenharia, métodos de fabricação também desafiadores de peças muito pequenas, de alta precisão. Por exemplo, a empresa que eu comentei da engrenagem para porta-avião. Engrenagens de 2 metros, 3 metros de diâmetro, mas que tem que ter precisão de micrômetros, porque é uma engrenagem, né? Então tem que estar um acoplamento muito bem feito. Então a gente sempre tenta ir mais longe. E a engenharia mecânica, na minha visão, junto com algumas outras engenharias, ela traz uma base muito ampla e te dá um leque de oportunidade muito grande. E a verdade sempre terá problema. Sempre tem problema, tem que ter alguma engenharia vai estar lá para tentar ajudar a resolver problema. Então eu vejo mais com bons olhos do que o que mais pode ir para frente. Não estamos... não acho que a gente está muito defasado. Na verdade, a gente tem muita experiência. Vai nesse sentido que eu vejo, sabe? Concordo. É bom para quem já está pensando em cursar vestibular, né? Já Sim, tem uma boa experiência agora. Não, sem dúvida. E é uma coisa também que vale, né? As universidades, elas abrem muito a porta para os alunos virem conhecer a universidade, vir conhecer o que está acontecendo, o que é feito. E toda vez que tem visita, eu falo, a universidade, a porta está aberta, entendeu? O e-mail é público e tudo mais, então não hesita de entrar em contato, perguntar. Tem essa meca também que com certeza pode atuar nessa forma de motivar. Sim. Que quando a gente pensa, a verdade é que quando a gente entra na faculdade, a gente conhece muito pouco do que a gente pode fazer. E aí quando você começa a ver as coisas e o leque de oportunidades, é uma coisa impressionante. Como eu comentei, não era um dos maiores fãs de transferência de calor mecânica dos fluidos, e acabei caindo nisso depois vendo as coisas fantásticas que podiam ser feitas, né? Sim. Sem dúvida dá para ficar impressionado. É verdade. É isso. Tem mais alguma coisa que você queria perguntar? Eu acho que da minha parte, eu acho que era só isso mesmo. Show de bola. Então a gente já vamos finalizando por aqui. Né? Excelente. Muito Valeu, obrigado. pessoal. Imagina, Obrigado pelo convite, pessoal. Até Eu mais. que agradeço. A gente vai Obrigado, finalizando por aqui. Sigam a gente nos nossos canais de divulgação. Tem Spotify, tem YouTube. A gente já tem vídeos postados lá e a gente vai continuar postando. Valeu, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado, gente. Obrigado. Tchau, tchau.